todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olá, amados, boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nosso culto online, Rede Adonai, Ministério Verbo Vivo, com alegria no meu coração, no meu espírito, em compartilhar novamente a palavra de Deus com vocês, amém? Eu gostaria de estar iniciando orando, pedindo para que Deus prepare o nosso coração e nosso espírito para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado e determinado para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado sobre a nossa vida. Te pedimos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja tocando, alcançando a vida desses irmãos que estão recebendo essa mensagem através dessa plataforma do YouTube. Senhor, que essa mensagem possa alcançar pessoas, tocar corações, que essa mensagem possa edificar as vidas, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de poder participar desse tempo tão precioso e tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu já quero abençoar a tua casa, que Deus abençoe a tua casa, guarde a tua casa, proteja o teu lar, a tua família, a vida dos teus filhos, que você seja bendito e abençoado, que possa ver e viver e experimentar os milagres e a graça do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua casa, que você tenha a graça, a provisão e o amor de Deus transbordando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar 3 textos onde Jesus nos dá instruções de como devemos segui-lo e viver o Evangelho. Amém? O nome dessa mensagem é seguir Jesus é viver o Evangelho. A mensagem de Jesus, ela é clara e confronta a nossa alma, porque são palavras que nos constrangem, pois sabemos que podemos realizá-las e dependem do nosso esforço. Amém? A palavra de Deus, o Evangelho, nos constrange porque escutamos algo da parte de Deus que sabemos que podemos realizar, podemos viver dessa maneira que a palavra nos ensina, mas fazemos ao contrário. Por isso que vem esse constrangimento em nossa alma, em nosso coração. Se houver dedicação da nossa parte, o Espírito Santo estará guiando para a comunhão com Jesus. Então, essa mensagem de Jesus sempre foi a mensagem de Jesus muito clara. Jesus foi muito direto nas suas instruções, na maneira como ele ensinava os seus discípulos, da forma como operava os milagres, da maneira como falava com autoridades, da maneira como falava sobre o reino de Deus. Jesus sempre foi muito direto e claro às vezes, né? Outras nem tão claras assim, porque falava através de parábolas e aos seus discípulos, aqueles que conheciam Jesus, que entendia, que recebia uma explicação mais clara sobre aquilo que Jesus estava falando naquele determinado momento. Amém? Então eu quero falar sobre isso também, que para os discípulos sempre vem uma graça a mais da palavra de Deus, do entendimento maior. Deus abre os nossos olhos. Os discípulos de Jesus, aquele que carrega o Espírito Santo de Deus, aquele que cumpre a palavra do Senhor, o Evangelho, Deus sempre dá uma graça a mais para que ela possa estar entendendo e discernindo o Evangelho. Amém? Então, desses 3 textos que eu quero compartilhar nessa noite com vocês, o primeiro está no livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos estar compartilhando do versículo 18 ao 22. Então diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor,
Permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então se aproximou de Jesus um escriba que é entendido da lei e chama Jesus de mestre, sinal de respeito e reconhecimento, querendo segui-lo. Jesus mostra a simplicidade de seu ministério e a humildade como ele tem pregado o Evangelho. Mostra também a seriedade como deve ser as pessoas que carregam a palavra de Deus. Então, se nós queremos seguir Jesus, é como está sendo explicado aqui nessa passagem de Jesus, falando para aquele entendido da lei, aquele escriba. Escribas são pessoas que pegavam o Torá, pegavam aquelas escrituras e replicavam, né? Então, por isso que eram escribas, né? Então ele pegava aqueles pergaminhos e fazia novamente, né? Escrevia novamente. Então, eram pessoas que entendiam muito bem as escrituras, conheciam ali as leis de Moisés, eram os entendidos mesmo da lei, conheciam as escrituras, e Jesus estava falando que, olha, se você quer me seguir, você tem que pensar direito, porque você tem que estar bem certo. Você tem que estar bem certo dessa decisão, se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir, sabe por quê? Porque nós não temos onde pousar, nós não temos onde ficar, nós não temos endereço próprio, nós não temos moradia certa. O que isso significa? Isso significa que o ministério de Jesus, os ministérios dos discípulos de Jesus tem que estar convicto, tem que ter a certeza de que é isso mesmo que eu quero. Senhor, eu quero te seguir, eu quero andar nos teus passos, eu quero fazer a tua vontade. Isso é uma decisão pessoal, é uma decisão de cada um. Jesus estava falando para esse escriba que queria seguir Jesus, porque estava vendo, olhando para os milagres, para os sinais que Jesus estava fazendo, e muitas pessoas ficam empolgadas, ficam entusiasmadas com aquilo que Deus pode fazer ou realizar sobre a vida delas, e na realidade, quando as coisas não acontecem, muitos ficam pelo caminho. Muitos ficam pelo caminho. O segundo texto que quero compartilhar é o texto onde que, no segundo texto, é um texto que mostra sobre o reconhecimento, gratidão e um novo estilo de vida. Nesse segundo texto que eu vou compartilhar, está no livro de Mateus, também capítulo 10. Então, quero que você acompanhe comigo essa leitura. Jesus diz assim para os seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha só. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Uau, que texto, hein? Então, se nós olharmos assim de uma maneira superficial, fora de um contexto, de uma realidade, nós vamos dizer assim: poxa, que palavras duras são essas. Mas na realidade, Jesus veio para isso mesmo. Jesus veio para trazer divisão. Jesus veio para colocar uma espada no meio, e a espada ela corta, a espada ela separa. Jesus veio para fazer e realizar justamente isso. Jesus veio na sua época, no momento certo, na estação certa, justamente para colocar divisão e separar de uma maneira muito clara. Jesus veio para separar as coisas do mundo e as coisas de Deus. Jesus veio para separar o padrão do mundo e um padrão de santidade. Jesus veio para separar uma vida de entrega, de renúncia, de humildade. Jesus veio para separar de uma vida de soberba, de arrogância e de ganância. Jesus veio justamente para isso. Não veio, aqui no texto, Jesus usa aqui a figura de uma família, que é o que nós temos de mais precioso, dizendo: olha, se na sua família as pessoas não me aceitam,
Se você não abrir mão da sua família por amor de mim, você não é digno de mim. O que Jesus está falando aqui? Que a sua família não é empecilho para você largar a presença de Deus. A sua família jamais poderá te impedir de estar na presença do Senhor. A tua família jamais poderá te impedir de ser um discípulo de Jesus. Se você ama mais a sua família e por causa da tua família não aceitar o Evangelho, não aceitar a palavra de Deus, não aceitar esse novo padrão, se a sua família não aceita isso, e você abre mão desse padrão de Deus, abre mão do Evangelho, se você abre mão de tantas coisas para ficar com a sua família, você não é digno de mim. Jesus não está aqui dizendo que você tem que ir contra a sua família, que você tem que se distanciar da sua família, que você tem que abrir mão da sua casa, abrir mão das coisas que você não é nada disso, não é nada disso. Quero que você entenda isso. Esse é um texto para pessoas maduras. Jesus realmente veio para trazer divisão. Veio para deixar bem claro o que é certo e o que é errado. Veio para deixar bem claro aquilo que é maldição e aquilo que é bênção para a nossa vida. Jesus veio para dividir, Jesus veio para nos separar, Jesus veio para escolher, Jesus veio para separar aqueles que vão carregar a sua palavra, aqueles que vão ter o privilégio de levar o Evangelho, aqueles que vão ter o privilégio de conhecer um padrão de bênção. Jesus veio para separar aqueles que vão viver os sonhos e propósitos com aqueles que vão viver debaixo de uma maldição porque não querem aceitar o novo. Jesus veio para dividir, separar o novo do velho, separar aquilo que está corrompido com o incorruptível, estabelecer uma divisão entre aquilo que é corruptível com o incorruptível. Jesus veio justamente para isso e através do Evangelho. Amado, através do Evangelho que nós vamos conhecer, através do Evangelho que nós somos separados, através do Evangelho que conhecemos uma nova vida, através do Evangelho de Deus que nós temos uma vida transformada e uma vida diferente, uma vida que impacta toda uma sociedade, toda uma família. Amém, amado? Isso é maravilhoso. Dentro de um contexto que nós estamos vivendo, ouvir uma palavra dessa, que Jesus veio para dividir, Jesus veio para separar, Jesus veio para nos buscar, para nos chamar, para nos dar uma oportunidade, para viver um novo, um renovo da parte de Deus. E tudo isso, amado, que é mais maravilhoso da palavra e do Evangelho de Deus é que tudo isso está disponível para você. Tudo isso que Deus tem preparado está disponível para a tua vida. Então Jesus estava pregando para a multidão e disse-lhe alguém, isso já num outro texto, e os que chegou uma pessoa que estava ali ouvindo a mensagem de Jesus e foi até eles, falou, eis que está lá fora a tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Jesus no livro de Mateus, olha só, nos ensinando novamente o que é importante, o que é prioridade. Livro de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 48, diz assim, ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara. Aquele que estava lá fora, viu a mãe e os irmãos chamando Jesus, Jesus está respondendo para ele. E estendendo a sua mão para os seus discípulos e disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então podemos ver através desse texto a responsabilidade que devemos seguir Jesus. Essa passagem é muito legal porque ali tem um confronto diretamente com a mãe, com os irmãos, com a sua própria família. E Jesus estava mostrando ali para os seus discípulos, dizendo, olha, esses que estão aqui são meus irmãos, esses que estão aqui são minhas irmãs, esses que estão aqui é minha mãe,
São essas pessoas aqui são importantes porque elas estão ouvindo a voz do meu Pai, estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo o Evangelho. Essas pessoas é que são importantes. Essas pessoas que estão aqui ouvindo o Evangelho, essa aqui é a família celestial, esse aqui que faz parte do corpo de Cristo, esse aqui são as pessoas que eu tenho que ter comunhão, que eu tenho que ter alegria. Essas pessoas são importantes para mim. Jesus estava falando, essas pessoas que estão ouvindo a pregação, que estão ouvindo a palavra de Deus, essas pessoas são importantes para mim. Então isso é maravilhoso, um grande ensinamento de Jesus. Essa palavra do Senhor produz esse ensinamento em nosso coração, em nosso espírito, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e ouvindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Isso é edificante, isso é maravilhoso para a nossa vida, porque se queremos seguir Jesus, amado, nós temos que renunciar muitas coisas da nossa vida. Muitas coisas nós teremos que renunciar. Mas uma coisa é certa, que Deus vai lhe proporcionar prazeres e alegrias muito maiores. Não alegrias momentâneas, alegrias superficiais que as coisas do mundo ou qualquer um do mundo pode ter. Mas quando nós nos separamos para o Senhor, quando nós nos separamos para fazer a vontade de Deus, quando nós tomamos a decisão de seguir Jesus, não importa o que aconteça, nada pode nos impedir, nada pode anular, nada pode tirar a nossa alegria e nossa vontade de seguir a Jesus. Nada pode tirar isso. Que essa palavra, amado, fique no teu coração, que você possa buscar essa vontade, essa alegria e olhar para a tua vida e enxergar aquilo que tem te atrapalhado de buscar a presença de Deus. Que você possa ser um discípulo de Jesus, que você possa ter a alegria, a responsabilidade, o compromisso de ministrar o Evangelho do Senhor, seguir a Jesus, abrir mão das coisas do mundo e ser separado para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua noite, que você tenha uma noite de descanso abençoado, que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração, produzindo revelações no teu espírito, que você possa ter a sabedoria de se afastando das coisas do mundo, pedindo para o Espírito Santo te ajudar a você se livrar das coisas que te impeçam de estar na presença de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua família, que você tenha uma quinta-feira abençoada, cheia da presença de Deus, e nós nos vemos na próxima quarta-feira no culto online Rede Adonai Ministério Verbo Vivo. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.